Acorda, guria! Tudo bom, gente? Desejando aqui uma boa semana para vocês, uma semana maravilhosa, abençoada, né? E não só uma semana, né, gente? Um mês de março fantástico aí para todas nós, porque afinal de contas, hoje é dia 1º de março, né? Então deixa eu ligar aqui uma luz que eu acho que fica melhor para vocês me enxergarem cada vez melhor. Como vocês estão enxergando tudo que acontece na vida de vocês, né? Olá, boa tarde, Alvin, tudo bom? Como você tá? Vou acenar aqui, então o pessoal vai chegando aqui, gente. E hoje eu separei um tema para falar com vocês sobre por que você não realiza os seus desejos. E aí eu vou falar 5 tópicos sobre isso, tá? Então fiquem de olho aí e vou falar todos esses tópicos. E esse tema ele tem super relação com o nosso desafio, né, gente? O desafio que ele tá iniciando hoje, né? É o nosso desafio do desejo realizado em 28 dias, né? Então a gente vai passar 28 dias juntas, eu te acompanhando diretamente em um grupo de WhatsApp. Deixa eu ver essa luz, acho que tá melhor. Em um grupo de WhatsApp, tá? Com atividades, tarefas, né? O desafio para você cumprir ali a cada um desses dias. E qual é a proposta, gente? A proposta é transformação, tá? Então a gente vai ter atividades que realmente vão ajudar. E aí vai depender qual área da tua vida que tu tá buscando resolver agora, se é mais relacionado à tua carreira. Então, tanto uma estabilidade de uma carreira quanto transição de carreira. Muitas pessoas chegam para mim um pouco insatisfeitas, né, não querendo mais realizar o tipo de atividade que vem realizando há muitos anos, né? E aí a gente vai trabalhar alguns pontos que nós vamos aprofundar, né, bastante nesses 28 dias, né, 100% de aprofundamento, né, que o tema dessa live, né, de por que você não realiza seus desejos é justamente o que vai estar dentro do desafio. Por quê? Porque os motivos pelos quais você não consegue hoje ter esse desenvolvimento nessa realização dos teus desejos, né, que te trava, que te impede, a gente vai estar trabalhando ali como desafios. Então, qual é o resultado, gente? Qual é o resultado que você vai ter depois desses 28 dias? Transformação. Essa única palavra, ela resume, né, de uma forma muito compacta o que você vai ter depois desses 28 dias, tá? E transformação, seja em qual for a área da sua vida, porque o meu objetivo ali com esses desafios, essas tarefas para você realizar todos os dias é realmente te dar um impulso, né? Para que você saia de um lugar que não está resolvendo nada na tua vida e que você consiga, né, voar e ir pro seu caminho para realizar esses seus desejos, tá? E aí vai muito de encontro ao dependendo do que você está buscando realizar nesse momento, tá? Para que você tenha, então, uma possibilidade de já realizar. Então, sempre dizemos que dependendo do seu nível de consciência e qual é o lugar que você está desse seu desejo e a distância que você está desse seu desejo, tem coisas que você vai realizar imediatamente, tem coisas que você vai estar no processo, tá? Então, também não só com relação à parte de carreira, de finanças, né, ou prosperidade, né, mas também a parte de relacionamentos, a parte de relações com pessoas, né. Então, são todos esses pontos que eu vou tocar, né, na profundidade do teu ser, para que você consiga deslanchar de vez, tá? Então, gente, é um desafio muito bacana e lembrem-se, como a proposta é 28 dias, a gente começa hoje, 1º de março, vamos até o dia 28 de março, todos os dias juntas, e vamos seguir com esse desafio no mês. Então, se você perder a oportunidade agora, você simplesmente fica de fora, tá? E aí eu te pergunto, e a tua vida? Ela tá podendo esperar para você fazer aí as suas realizações?
Eu não sei não, hein? Eu acho assim, a vida não espera. E quanto mais você estiver atenta e alinhada com relação às suas atividades, os seus desejos e como você vai fazer esse trajeto, mais rápido você chega no seu objetivo, tá? Mas olha só, vamos entrar então no tema da live de hoje. E aí qualquer coisa a gente vai puxando algum link. Quem tiver aqui ao vivo comigo, quiser comentar alguma coisa aqui, fica à vontade nos comentários, porque a gente pode ir interagindo também, tá? Então eu disse pra vocês que eu trago hoje 5 tópicos, tá? Relacionados ao porquê você não realiza os seus desejos. Então eu vou te dar esses 5 motivos pelos quais você não tá realizando os seus sonhos, tá? Então, o primeiro deles que eu vou começar falando aqui é o seguinte: pensar positivo. Maravilha! Você vive aí no teu mundo pensando positivo e se comportando de uma forma muito positiva, fica fazendo, né, determinadas afirmações e tudo mais para que você realize os seus desejos. E aí eu te pergunto, tá resolvendo? Você tá saindo desse lugar e se colocando em uma posição que você realmente consiga realizar? E aí, eu acho que se você tá aqui interessada nesse assunto, não tá resolvendo, né? Ainda, gente, ainda, tá? Não que pensar positivo não seja algo que seja bacana de ser feito, mas pensar positivo somente não resolve e não realiza e não materializa o que você quer. Se resolvesse materializar, se você estava com a sua vida 100% resolvida, não é? Porque tem muitas pessoas que relatam que vivem pensando positivo, porém a vida da pessoa não está legal, tá? E aí a gente já puxa o nosso segundo item, que é o seguinte: você cria a sua realidade. Então, tudo que você deseja, você tem na sua vida. Aí você vai dizer assim pra mim: ah, Gabriele, mas a minha vida, ela não está legal nesse momento, a minha vida está péssima, está tudo dando errado, está complicado. Pois é. E aí eu vou te responder o seguinte: tudo este complicado e desafiador que você está vivendo foi construído por você, entende? Ah, Gabriele, que horror, que absurdo, nada a ver isso que tu tá falando. Pois é, aí vai depender do nível de entendimento que cada um que tá me assistindo agora tem sobre esse tema, tá? Sim, nós criamos a nossa realidade, tudo o que temos na nossa vida foi a gente que criou em algum momento. Porque o nosso exterior, tá? Ele é nada mais, nada menos do que o reflexo do que você tem dentro de você. Aí que vem o link com o primeiro tópico que eu já falei aqui, do pensamento positivo. Por que o pensamento positivo, simplesmente o pensar positivo, não resolve? Porque você pode estar pensando e falando positivamente em alguns momentos, só que o teu dia tem 24 horas, né? E aí, que nestes outros momentos, você tá ali todo o tempo sentindo raiva de alguém, tendo pensamentos e sentindo coisas negativas e julgando as pessoas. O que é julgar, né? É você analisar as pessoas, você criar um rótulo, você tirar parâmetros de acordo com o que você pensa sobre o outro. Isso é um julgamento. E quando você vive assim, o que você tem de reflexo, né, de volta para você? Porque é um bate e volta. Então, do teu interior, o que você externaliza é nada mais, nada menos do que você tem lá dentro. Então, por que se fala tanto que você precisa resolver internamente as suas questões, né? Por que eu falo tanto que esse aprendizado que vocês têm comigo sobre como lidar com o seu emocional é a grande chave para a realização das coisas da sua vida. A gente vendo por diferentes autores, diferentes tipos de estudos, diferentes áreas de estudo, a gente sempre chega a um ponto comum. E esse ponto comum é a questão de você buscar dentro de você, dentro da sua essência, a solução de tudo. Então, o que as pessoas fazem hoje em dia, né? Elas estão muito ligadas e voltadas para o externo. E o segredo de tudo não está fora de você, está dentro de você. Então, de acordo com a sua forma de comportamento,
você vai ter esses resultados de como isso vai atuando na sua vida, tá? Então, como você cria a sua realidade, quando a gente está falando sobre desejos realizados, de que forma que você vai criar a sua realidade? Quando você está alinhada nesse seu inconsciente, né? Que é a maior parte, é o que rege de fato a tua vida. Por quê? Porque esse tal de interno que materializa a tua vida externa é o inconsciente que está ali dirigindo esse barco, dirigindo esse carro, né? E ele tem carta branca praticamente, porque tendo em vista que ele comanda 95% da tua vida e só 5% é este externo, se você tiver como aprender, compreender, desmistificar, tirar bloqueios e travas desse inconsciente, qual vai ser o resultado óbvio, gente? Vai ser que tudo que você tem ali do externo, que é só os 5%, reflexo de um inconsciente bem trabalhado, você vai ter o resultado disso. Então, gente, esse é aí um ponto importante para a gente analisar, né? Você vai, sim, criar a sua realidade de acordo com tudo isso que eu estou explicando. E aí vem um ponto importantíssimo, que é que você precisa acreditar. Por isso que quando eu falei no ponto 1, basta só o pensamento positivo? Claro que não. Porque você pode falar de forma positiva em alguns momentos, tá tendo raivinha em outros momentos, que é o que eu falei ali. E além disso, você no fundo, ou seja, ligado ao seu inconsciente, você não acredita que aquilo ali pode acontecer. Então você coloca assim: o meu grande desejo, o meu grande sonho é ter uma boa relação, é encontrar um companheiro e ter uma boa relação amorosa, etc e tal. Com um companheiro de alma, maravilha. Tá. E aí, será que você acredita de verdade que você pode realizar esse sonho? Ou ele tá só no campo dos sonhos, lá dentro do teu inconsciente, mas quando ele chega aqui fora no consciente, ele bate e volta, ele não tem força para que seja realizado, porque nem você mesma acredita nesse sonho. Nem você acredita que é possível que isso seja construído, conquistado. Então pensa, se nem você acredita que o teu sonho pode ser conquistado, você acha que se eu acreditar no teu sonho vai realizar o teu sonho? Não vai, porque só você tem poder de realização de toda e qualquer coisa que tenha na sua vida. Então você tem esse poder de realização do que vai manifestar na sua vida, né? Do que vai realizar na sua vida, tá? Então, gente, esse ponto 2 relacionado ao você criar a sua realidade, você cria sim, mas para que você crie de fato o que você quer, você precisa acreditar, mas não é só o acreditar, você precisa estar com este tal de inconsciente bem trabalhado, porque é ele que vai fazer emergir tudo que tem de dentro de você para fora e vindo aí todas essas questões, né, para que sejam resolvidas e enfim. Então, gente, esse é um ponto 2 que ele já liga com o terceiro ponto que eu trago aqui para vocês, que é a questão das crenças. Então, aonde que as crenças estão? Essas crenças limitantes que tanto a gente vê falar por aí e que estão relacionadas a traumas e bloqueios que ficaram lá dentro desse inconsciente e que não estão resolvidas dentro de você. Então, você, como eu falei ali no outro ponto, de você criar a sua realidade, para que você crie, você precisa acreditar. O que a crença é? Ela é uma verdade que você tem para você. Então, é algo que você acredita que exista na tua vida. E aí, maravilha, quando a gente fala em você acredita, porque é justamente o ponto que eu falei antes, no segundo item, de que você precisa acreditar para aquele... Oi, bem-vinda! Você precisa acreditar para que aquele seu sonho se realize, ok? Maravilha! Só que aí eu venho agora e te falo assim, maravilha, mas crença limitante é algo que você acredita. Só que se ela é limitante, é uma coisa que é negativa que você acredita, mas você nem percebe que aquilo ali é negativo. Só que é de tal forma que te bloqueia. Então vamos aos exemplos.
em diferentes áreas da vida, né? Mas, por exemplo, relacionamento que eu tinha dado exemplo antes. Homem não presta. Eu não posso ser feliz no amor. São verdades que por algum motivo você pode ter escutado na sua infância, tá? Porque a crença, da onde que uma crença é construída? Primeiro na nossa infância, ela é construída lá atrás, fica lá plasmado nesse tal de inconsciente, com os 95%, que é o que rege a tua vida, que eu acabei de falar. E aí você pode ter, porque você ouviu, percebeu, né? Presenciou ali, percebeu alguma situação, vivenciou algo na sua vida que ficou aquela sensação de que homem não presta, de que dinheiro não dá em árvore, que trabalho é trabalho é difícil, que precisa trabalhar muito, ter muito esforço para que venha um retorno, né? Então são algumas crenças, deixa a ambulância passar, são algumas crenças que ficam ali nesse teu inconsciente de uma forma que impede você de ir para frente, tá? E aí, se você não vai buscar o entendimento, esse trabalho dessa cura dessas crenças, né? Uma ressignificação dessas situações que, quando a gente vai analisar e buscar isso em consulta, né? A gente chega, né, à conclusão de muitas relações com essas vivências passadas, normalmente na tua infância, e tem coisas que podem vir mais de trás ainda, né? Só que qual é o grande ponto para o nosso tema de hoje, né? De por que tu não realiza teus desejos? Então, um dos pontos, né, entre esses 5 que eu tô falando, nesse terceiro que agora que eu tô falando de crenças limitantes, é porque elas realmente te travam. Então, em vez de você ir pra frente e conseguir ali realizar aquele teu sonho, como eu falei lá no início, sei lá, tu quer transitar a carreira, tu quer... Eu vejo gente que quer... Olha só que legal isso. Eu vejo pessoas que não estão mais satisfeitas com uma parte da carreira, do trabalho, e elas estão já em transição de carreira. Só que assim, no meu íntimo, eu penso assim, nossa, para a pessoa transitar de carreira, ela já sabe o que ela quer. Mas não, e assim, isso é muito comum, né? Quer transitar a carreira, não tá mais satisfeita com essa carreira que construiu, ok, tá construída. E às vezes, gente, é uma carreira que tem um retorno financeiro bacana e tal. Só que sabe aquela coisa, não preenche, porque aquilo ali não tá conectado com a tua essência. Então não tá preenchendo o que de fato vai te trazer um retorno para a alma, uma conexão, não é só o dinheiro. E aí não se sabe qual é então essa carreira, tá? Mas até corrigindo, porque logo que eu falei me veio assim, não, peraí, não é só pra mim, porque eu também passei por isso, porque quando eu comecei da minha formação de nutrição, que esse ano eu vou completar 15 anos, né? E eu, durante as consultas de nutrição, eu não conseguia mais ficar só falando sobre o plano alimentar do paciente, sobre o que ele comia no café da manhã, enfim, o que faz numa consulta de nutrição, que é conversar muito relacionado à parte de alimentação. Porque cada coisa que a pessoa falava pra mim, muitas vezes da alimentação dela, começava a dar uns cutuques dentro de mim, né? Uns estímulos que eu fazia inter-relações emocionais com aquilo ali que a pessoa estava me contando. Então eu traduzia, a minha cabeça começava a funcionar traduzindo e transformando coisas do dia a dia dela, da alimentação até, em questões emocionais de relações. E como eu venho falando para quem já assiste outros vídeos meus, todo o nosso segredo, tudo tá nas nossas relações com as outras pessoas. Tudo se resume a isso, porque na verdade nem é um resumo, é um negócio tão grandioso que é como você se relaciona com os outros. E quando a gente pensa nisso, a gente tem vários e vários tipos de relações na nossa vida. A relação com nossos pais, a relação com os nossos filhos, a relação com os nossos amigos, com o pessoal do trabalho, enfim. Então, voltando, transitar de carreira, não necessariamente você já sabe ali o que é. E esse o que é o que eu falo muito, gente, é o teu dom, é o teu talento, né? Todos nós viemos com algo a resolver aqui, algo a manifestar aqui na Terra, e viemos com um talento para que a gente consiga executar aquilo ali, né? Então, esse ponto 2 de crenças limitantes, por mais que tu tenha um dom e um talento do que tu vai fazer, tem
um monte de coisa que você aprendeu, e eu sempre falo, papai e mamãe ou os teus cuidadores, quem te criou, não tem culpa de nada, gente. Lembrem que eles também têm as crenças limitantes deles, porque eles foram nada mais, nada menos do que vítimas, são vítimas de vítimas, porque pensa, gerações de gerações. Então assim, teu papai e tua mamãe aprenderam alguma coisa com os teus avós, que também foram criados por pessoas que vinham alimentando crenças. E isso não é privilégio ou uma coisa maléfica de ti, de mim, não sei, de uma meia dúzia. Não, gente, isso é um plano da humanidade, é algo que a humanidade toda veio vivenciando nas tais relações. Então, gira, a gente cai de novo nas relações, tá? Então, para que você realize os seus desejos, você tem que estar alinhada com esses pontos que eu tô trazendo aqui hoje. E esse terceiro ponto tem que desmanchar a crença limitante. A gente precisa trabalhar isso, né? Tá tudo bem o que você aprendeu lá, tudo bem, foi uma verdade ali. Só que quando você ressignifica isso, entende de uma outra forma, né? Substitui, como no Theta Healing a gente faz, né? A gente substitui, não vai mudar o que você vai voltar na máquina do tempo no passado e vai mudar aquilo lá que aconteceu na tua vida. Não, de repente tem um trauma bem importante. Todos temos, né? Cada um na sua história, nos seus níveis, tá? Você não vai mudar a tua história, mas você pode mudar a forma como você enxergou, como você percebeu aquilo. Porque essa forma que tu enxergou e tu percebeu isso, tu levou pra tua vida adulta. E hoje a tua vida tá travada nas diferentes áreas por muitas coisas que aconteceram lá atrás. No momento que você consegue perceber isso diferente, a gente costuma muito falar no Theta Healing, em PNL se fala isso também, que é como se a gente desinstala um programa. Por quê? Porque a nossa mente, aqui nosso cérebro, toda a nossa conexão neural, são caminhos, né, estradas. Então, a estradinha neural, né, que ficou gravado lá na infância foi com essa crença: dinheiro não dá árvore, minha filha, precisa trabalhar e se esforçar muito para ter dinheiro. Homem não presta, tudo um cafajeste, tá, ficou essa estradinha gravada. Então, a gente hoje, tipo, como se fosse desinstalar um programa e instalar um novo programa. Este instalar um programa, o que é? É criar uma nova estrada, tá? Novos caminhos neurais, tá? O que a gente chama isso é neurociência. Então, todos esses conhecimentos têm interligações e ligações científicas, sabe? Então, o próprio, quando eu falei lá no início, pensamento, vou ficar pensando positivo. Não vai rolar só pensar positivo, tem um monte de coisa interligada. Quando a gente fala em pensamento, em emoção, não é uma coisa abstrata? É algo abstrato. Então, as próprias crenças, só que é um abstrato que ele materializa, que é toda a relação que a gente tem com física quântica. Então, voltando aqui, neurociência. Então, são caminhos neurais. É como se fosse a estradinha. Então, você pega, ou vamos lá, o Waze, né? Vamos fazer uma coisa mais moderna. Eu tô aqui falando de estradinha, tô me imaginando lá no meio da floresta, pegando 2 caminhos. Olha que legal, aqui é a imaginação. Mas vamos pegar o Waze, né? E aí a gente sai aqui no mundo moderno. Então o Waze te dá no mínimo o Waze te dá 3 caminhos quando você bota um endereço, um destino final, não é? Maravilha. Então você tem, vamos lá, dar um exemplo. Você tem um destino, um caminho que é aquele que você sempre fez. Você já ouviu a expressão caminho da carroça? Né? O caminho da carroça é que você pode estar tão desligada na tua mente que mesmo assim, quer dizer, peraí, vou falar o caminho da carroça, mas assim, sabe quando tu tá tão desligada que você faz o trajeto da sua casa sem nem pensar? O que é a ver com o caminho da carroça? É o cavalo que ele, né, guiava a carroça. Hoje em dia a gente mal vê, mas a gente sabe, né, pra quem tem a minha faixa etária aí, que tinha, né, os cavalos, ainda mais no sul, em Porto Alegre, bastante cavalos carregando ali pessoas que buscavam o papelão, enfim, essas coisas assim.
E tá, o que se larga esse cavalo sozinho, o que se fala? Se fala que ele vai conseguir chegar lá na casa dele, no local onde ele vive, porque é o caminho da carroça, né? Então, de alguma forma, o cavalo tem gravado. Quando a gente tá falando de crença limitante, é isso. Esse caminho neural, que os exemplos que eu já dei, dinheiro não dá em árvore, meu cafajeste e tal, é o caminho neural que foi aprendido, é o tal do caminho da carroça, do cavalo, da carroça. O outro é um novo caminho. Hoje eu vou escolher esse caminho 2. Vamos voltar para o Waze. Eu vou escolher o caminho 2 do Waze. Então, tu resolve pegar um trajeto diferente, tá? Então, esse trajeto diferente é o trajeto novo. Então, você deixou para lá, desinstalou uma crença que te limitava, acabava com a tua vida. E você começa a instalar uma crença nova. Existem homens fiéis, existem homens bacanas para um relacionamento, existem homens íntegros que se relacionam e são fiéis e têm um relacionamento de alto valor. O dinheiro vem a mim com facilidade, então eu venho magnetizado das pessoas que precisam do meu serviço, da empresa que vai me contratar. Então, toda uma relação que você muda e você passa a ter uma nova crença, que é uma crença fortalecedora, tá? Então, como que se faz isso? Enfim, tem diferentes formas, normalmente são em técnicas, tá? A PNL faz isso, o Theta Healing faz isso, tá? No caso, o Theta Healing é uma técnica que eu utilizo, tá? Então, esse, gente, é o ponto 3 para que você realize seus desejos. Então, entendam, se você não começa a ter um caminho novo para tua carroça, transformou lá num Mustang, maravilha, como que tu vai chegar na realização dos teus desejos? Complicado, né? Porque tem todo um outro trajeto que é o que o teu cérebro entendeu, é o que ele aprendeu, gente, tá? E aí, já liga no quarto ponto, que é esse magnetismo, que eu acabei de falar de magnetismo, tá? O magnetismo é isso, é você atrair eletromagneticamente do teu campo aquilo que você de fato quer realizar, aquilo de fato que você deseja realizar no teu íntimo, que tem toda a relação que eu falei lá no início do inconsciente, então que depois chegou, pega o início do vídeo, que se Deus quiser não vamos perder a live, tá? A ideia é baixar a live, tá? Que às vezes acontece, mas enfim. Então esse magnetismo é essa forma toda que você tem que você vai atrair o que você quer. Então é um conjunto de questões, né? Vejam, eu falei no primeiro item sobre só o pensar positivo não adianta, porque aí a gente tem o fato de que criamos a nossa realidade, de que tudo tem que estar à nossa volta, que é o item 2 que eu falei, tudo que está à nossa volta criamos de algum jeito, por pior que esteja a tua vida, aquilo ali foi criado por ti, tá? E quando você quer criar uma nova realidade, você precisa acreditar de fato. Só que daí vem o ponto 3 que eu falei pra vocês. Se você tem crenças limitantes, por mais que você fale da boca pra fora, como eu costumo dizer, eu vou querer um relacionamento de alto valor, mas tem aquela coisinha ali dentro de ti que fica assim, imagina, homem não presta, não vai rolar ter relacionamento, não. Fica como se fosse o diabinho e o anjinho na tua cabeça. Porque o tal do diabinho, entre aspas, metaforicamente falando, é a tal da crença limitante, que é o que eu acabei de explicar agora, tá? Quando tem isso, o diabinho e tal, qual vai ser o magnetismo? O que tu vai atrair pra ti? Tu vai atrair essa crença que tu tem. Então, quanto mais tu joga pro universo, como é que eu falei agora? Que a crença, o homem não presta e tal. Então, o que vai acontecer? Ele vai trazer, a pessoa fala da boca pra fora que quer o relacionamento, fala que quer uma carreira melhor, quer transitar de carreira, enfim. Mas ela tá jogando pro universo, no fundo, aquele diabinho que tá ali, que é da crença limitante, de que dinheiro é difícil, de que homem não presta, nos diferentes 2 exemplos, carreira, relacionamento, tá? Porque o que eu quero dizer pra vocês, gente, é pra que todas as áreas da tua vida. Porque quando eu falo de desejo realizado, depende. Talvez tu escolheu agora que a tua prioridade é a carreira. Daqui a pouco, quando tu resolver esse assunto, tu vai pro próximo tópico. Porque pra gente ter foco, a gente precisa escolher uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez para que a gente consiga essas realizações. Então,
À medida que tu tem ali, é o diabinho que tá ali cutucando e dizendo que não vai conseguir. São crenças limitantes. Se você não resolver isso, você não vai pra frente. Você não consegue magnetizar, que é o ponto 4 que eu tô falando. Então, esse magnetismo é um campo, gente. Assim como o teu pensamento é abstrato, a gente pega o pensamento, por acaso, agora vem aqui meu pensamento, eu vou pegar o pensamento. Não, você não vai pegar o pensamento. Então é algo que é abstrato, a emoção é abstrata, porém isso materializa. Na medida que você está mandando raiva, você tem o retorno de raiva de alguma forma, alguma coisa de raiva vai chegar na tua vida. Por isso que para você conquistar os teus sonhos, né, o título dessa live, por que você não realiza seus desejos? Porque se você tem todos esses itens 5 que eu tô falando, a gente já tá quase chegando no 5. Tu tá mandando, maravilha, tá mandando gratidão, tá mandando perdão, né? Começou a resolver essas crenças, começou a resolver isso tudo dentro de ti. O que tu tem de retorno? Você tem de retorno, perdão, gratidão, pessoas que vão se magnetizar. Gente, é um imã, nós somos um imã. Então, assim como o pensamento não se enxerga, é abstrato, o que tem em volta de você, que é um campo eletromagnético, porque o teu cérebro, ele gera sinapses neurais que geram um campo elétrico, que nem a tomada aí que tá ligado o teu celular, se você tiver, no momento que você carrega teu celular, é elétrico. E o teu coração vai gerar o magnetismo, tá? O impulso magnético. E este conjunto vai girando em volta de ti, né? Então, sai do coração e aquilo ali fica aquele campo, né? Em volta de ti. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar tudo isso e tal, e aí uma pessoa muito entendida disso e tal, e era uma coisa meio de relacionamento, e a pessoa disse assim, tá bom, vamos marcar um encontro, eu quero ver o teu campo. Aí eu fiquei pensando semanas, meses, essa história de ver o teu campo. E aí eu fiquei pensando. Sim, porque quem entende de tudo isso, gente, e depois de pensar e começar a estudar muito, eu fui entender que é isso, gente. Pensa num relacionamento ou numa sociedade, algo de trabalho. Você perceber, porque aí não é algo que necessariamente você vai enxergar. Tem quem enxerga a aura da pessoa, que é a cor, né, que está os nossos outros corpos, que não é o corpo material, tá ali tudo dentro desse abstrato. Mas você entender e enxergar e ter a percepção do campo das pessoas com quem você se relaciona é um grande caminho. Só que lembrando que no item 1, 3, não me lembro mais qual foi o item, número, né? Mas não importa, que é de que você cria a sua realidade, você se relaciona com pessoas que tenham esse campo parecido com você. Por quê? Porque a lei do semelhante atrai semelhante. Eu não acabei de dizer que se você passar raiva e se você jogar raiva para o universo, o que retorna para ti? Raiva. Se você joga amor, o que volta pra ti? Amor. E aí eu não preciso falar aqui de relacionamento amoroso. Amor fraterno, amor crístico, porque até para que venha o dinheiro para ti, tu tem que ter uma relação de amor com as pessoas. E de novo eu volto no ponto de relacionamentos com o mundo. Como você se relaciona com o outro, relaciona com os seus colegas, tá? Relações não são são emocionais. Relações com o próximo significa como você lida com as suas emoções para se relacionar com o próximo, tá? E aí, pra gente fechar no nosso quinto ponto de por que você não realiza seus desejos, tá? Por não merecimento, por uma sensação de não dignidade, de não se sentir merecedor de que aquilo chegue até você. E aí temos todos esses pontos interligados, porque de novo quando eu mostro para vocês e lembro, né, para quem já ouviu sobre isso, né, você tá relacionando, jogando amor, você volta amor, você tá jogando raiva, você volta raiva, você tá jogando não merecimento pro universo, tá bom, eu até brinco assim, ó, aqui tá um caderninho, vamos lá, o universo tá aqui, não merecimento, raiva, homem não presta, devolve, pode entregar mais, homem não presta, só entrega cafajeste porque ela tá dizendo aqui que homem não empresta, devolve homem cafajeste.
Ah, dinheiro não cai em árvore, então isso aqui é escassez, né? Ah, olha lá, escassez. Então, tipo assim, tudo que você tá sentindo, e aí vem, porque que eu falei lá atrás, que só o pensar positivo não rola, né? Tudo que tu tá sentindo é aquilo que você vai voltar. Então não adianta também, mas ó, durante a semana, tem 13 dias da semana, gente, que eu faço uma meditação para te ajudar a ir de encontro à tua essência. Tá bom, maravilha. Para quem já tá fazendo isso, fantástico, gente. O segredo tá dentro da gente. Então, por que a gente pede para meditar? Porque vai te levar para dentro de ti. Não, só que não adianta só tu tá ali, vou ali, ó, mani padme hum, baraná, ó, mani padme hum, tá, né? E aí tu sai dali brigando com todo mundo, entendeu? Então tem um momento, e aí dali em diante você começa a ter momentos de... Não é que não dê para ter deslizes, gente, só que na medida que você vá se autoconhecendo e tal, essas coisas vão reduzindo. E isso tudo que eu tô explicando para vocês, gente, é uma expansão de consciência. Quando você começa a aumentar a sua consciência, que é uma energia do teu ser, a consciência ela não vai mais voltar para a origem. Porque o exemplo que eu dei ali atrás de caminhos neurais, eu falei o exemplo do caminho da carroça, que é aquele que o cavalo já sabe para ele voltar para casa dele, isso não retorna no momento que você... Isso é expansão de consciência, né? Neurogênese. O que é neurogênese? É a criação de novos neurônios. Então, a forma como você vai se relacionando e trocando essas crenças, mudando crenças de fato. Então, essas crenças que te limitavam por crenças novas, você criou uma nova estrada neural, né? Um novo caminho no Waze para ficar mais moderno, né? E aí você vai criando aí essas possibilidades de novos caminhos e aí o teu cérebro começa a usar esses novos caminhos neurais, dessa nova crença que você tem, e ele começa... E aí o que para de usar vai como se fosse atrofiando, tá? Não se utiliza mais aquele caminho. Por isso que na medida que você vai trabalhando esse conjunto de coisas, sim, você vai chegar no teu desejo realizado, seja qual for. E lembrem, como eu disse, você chega sim no teu desejo realizado, mas vai depender para você... eu quero... Quando você quer uma coisa muito grandiosa... sei lá... claro que depende da realidade de cada um que tá aqui ao vivo ou que me escuta depois, mas vamos lá. Eu quero 5 milhões, não sei o quê. E você tá desempregado nesse momento. Então, tipo assim, aquilo ali não tem, o teu cérebro não consegue acreditar naquilo ali. Porque a realidade que você está atualmente tá muito distante dos 5 milhões, tá? Então, vai depender de em que momento, em que estágio você tá. Você vai chegar? Você vai chegar, mas você vai subindo gradualmente para chegar mais próximo daquilo que você tá buscando, tá? E aí, quando eu fecho aqui com o quinto item, que é o merecimento e a dignidade, gente, não adianta só você... faz pensamento positivo, mani padme hum, né? E aí você fica pra lá e pra cá, fazendo só, buscando essas afirmações e tal, mas você, no fundo, não acredita que você pode conquistar aquilo e não se sente merecedora, porque tem alguma crença de que você não se sente merecedora, não se sente digna. E aí eu uso vários exemplos, gente, porque eu canso de pegar pessoas em atendimento que, pelas técnicas que eu utilizo, tá? A gente vai lá atrás e a gente consegue acessar na linha do tempo, tá? Questões que aconteceram. E aí eu sempre falo aqui, gente, tudo tá ligado ali na infância, sabe? E aí quando a gente vai ver, eu sempre costumo dizer, claro que todas nós mulheres, né, é todo um contexto para ser mamãe, ok? Só que por um milésimo de segundo, se aquela mulher ficou, e aí assim, né, programou o filho, mesmo quando programou, a hora que ficou grávida, é uma novidade, porque aquilo ali tava esperando que acontecesse, mas ficou grávida sem querer e tudo mais. Você, na hora que soube a notícia e tal, pegou o resultado, assim, e se vem aquele pensamento, mas será que o meu companheiro vai aceitar? E mesmo para uma mulher casada, gente, aquele milésimo de segundo de duvidar, né? Mas será que é o momento? Eu tô aqui na minha carreira, etc e tal.
Cara, rejeição e abandono, sabe? Então, assim, muitas vezes quando a gente volta nessas técnicas e a pessoa acessa a barriguinha da mamãe, muitas vezes ela escutou uma conversa, alguma coisa, e ali fica um registro, tá? A gente tem registros, gente, que tá dentro desse tal de abstrato, e é um registro que fica lá nesse inconsciente, que também é algo abstrato, não é? A gente não pode pegar o inconsciente. E aí a gente vai ver tudo isso e aonde a gente se depara? A gente se depara numa situação de rejeição e de abandono. E todos esses exemplos que eu falei, que eu foquei mais aqui hoje, né? Relacionamento e carreira, e eu fui mesclando e falando um pouquinho dos dois. Nos dois casos, você pode se sentir não merecedora por se sentir rejeitada, e aí você não se sente digna de um trabalho bacana, não se sente digna de ter um monte de cliente, não se sente digna de ser amada pelo homem bacana, porque tem todas essas outras crenças. Então entendam que é um conjunto, gente, é um conjunto a situação toda, tá? E aí é isso que vai compor e vai fazer com que você se realize ou não os seus sonhos, tá? Os seus desejos. E aí vamos lá, vamos passar rapidinho os 5 itens, tá? Olha só. Primeiro item que eu falei aqui, pensar positivo, só que só o pensar não adianta. Só pensar não adianta porque tem todos esses contextos que daí vai esbarrar no primeiro ponto, que é você cria a tua realidade e consequentemente, você vai criar aquilo que você acredita. Se você não acredita, você não vai conseguir ter aquilo na tua vida. Porque isso tudo tá ligado nas crenças limitantes, que é o ponto 3 que eu trouxe aqui. Você precisa desinosar, desbloquear tudo isso para que você conquiste. Porque na medida que você desbloqueia isso, você vai atrair por um magnetismo, por um imã que somos, aquilo que você realmente quer. E parar de atrair as porcarias pelo próprio magnetismo, porque não importa, seja qual for a situação, você vai atrair, tá? E aí você vai atrair o quê, né? Nesse magnetismo. E aí o quinto e último que eu trouxe é o se sentir merecedora, ou se sentir digna daquilo que você quer, tá? Então, gente, esses 5 itens, eles explicam, né? Por que você muitas vezes não realiza seus desejos, tá? E aí, o intuito do desafio, né, do desejo realizado em 28 dias que a gente começa hoje é justamente aprofundar tudo isso. Aprofundar de que forma, gente? Durante 28 dias você recebe os desafios para ajudar você a desenosar tudo isso. Só que eu pensei assim, cara, só esse coisa que já porque são 28 dias, então a gente passa um mês juntas, né? A gente passa março juntas. Só que eu pensei assim, só o desafio é maravilha, estimula, mas como vão ficar as pessoas se elas tiverem dúvidas e tudo mais? Então, o que eu criei dentro disso? Eu criei 3 encontros, que são 3 mentorias, que vão sendo feitas mais ou menos a cada 9, 10 dias. Então, em 28 dias a gente tem 3 encontros. Para quê? Na medida que você vai realizando os teus desafios, a gente consegue tirar dúvidas sobre isso. E esses pontos que eu trouxe aqui hoje na live, a gente consegue aprofundar muito mais. Porque aqui, né, tem pitadas de neurociência, tem pitadas de física quântica, né, de psicanálise, né, de psicologia analítica, que é Jung. Então, isso que eu trouxe aqui, sem citar nomes, eu falei no momento neurociência e física quântica, mas sem citar nomes, isso tem um embasamento de todas essas ciências que a gente tem na humanidade. Então, nessas mentorias a gente tem a oportunidade, em pelo menos ali 2 horas de encontro, de eu trazer para vocês, né, mais conteúdo mais aprofundado, porque a gente tá, né, num desafio, numa mentoria. E aí, de focar para que você consiga chegar nesses pontos, para a gente dissolver nesses 28 dias e focar nesse sentido de realização de fato, tá? E a gente tem a força e o poder do grupo, porque dentro do grupo de WhatsApp, gente, eu vou estar ali acompanhando vocês, tá? E aí, outra coisa, o que eu botei de bônus para vocês no desafio, tá? Vocês vão receber a jornada terapêutica, tá? Que é a última modalidade que eu vim apresentando para vocês, que são 21 dias com exercícios terapêuticos muito poderosos e transformadores, gente. Todas as pessoas que passaram pela jornada terapêutica tiveram resultados de transformação pessoal, de despertar de consciência, de conexão com o seu eu interior, tá? Que a gente vai conseguir nesse desafio, só que nesse desafio eu quero focar para que você já tenha resultado de
mudança de realidade, de realização do que você realmente quer, tá? Então, se você pega, além do desafio, que é a proposta desse material que a gente começa hoje, e ainda faz a jornada terapêutica, você tem como ali no grupo mesmo comigo eu te ajudar num acompanhamento, tá? Embora você vá ter um acesso de 3 meses, se você pega pra fazer, porque não é nada assim absurdo, em 5 minutos você vai fazer as 2 atividades, tá? Se você quiser, a jornada terapêutica você pode fazer junto. Não é obrigatório, né? Você tá entrando com a proposta do desafio do desejo realizado. E semana passada, que eu tive a Semana do Amor Próprio, gente, ficou ali gravado as aulas, eu consegui deixar gravada. Então, o que a gente vai fazer? Eu te dou essas aulas, né, como um bônus. Então, a jornada terapêutica, que seria R$122, que foi o último valor, né, que foi cobrado no outro mês, que a gente teve ainda, que eu finalizei, né, encerrei a jornada terapêutica, eu vou entregar ela como bônus mesmo para vocês, não penso em fazer novamente, tá? E as aulas foram os 2 temas, os 5 segredos para o seu amor próprio e as 5 belezas interior, tá? Os 2 links, os 2 assuntos, eles são conectados, então você vê a aula 1, vê a aula 2, e se você fosse pagar para ver essas aulas, né, se eu te vendesse essas aulas por fora, o valor seria de R$498, tá? Então, eu não vou te cobrar isso, né? E além disso, as mentorias, né? Uma mentoria com 2 horas que a gente vai passar, são 3 mentorias, do mínimo 2 horas, seria R$1.500, tá? Então, se a gente for somar, né, as 3 mentorias, 1.500, a jornada terapêutica, 122, e as 2 aulas da Semana do Amor Próprio, 498, seria R$2.120, tá? Só que tu não vai pagar isso, não vai pagar metade disso, não vai pagar nem 10% disso, tá? O desafio, gente, de desejo realizado em 28 dias, tá? Que a gente fica com os 28 dias lá acompanhadas no grupo, com esse desafio para te tirar desse lugar e para fazer as mentorias, né? E ainda ganhando essas aulas e a jornada terapêutica, tu vai pagar somente 12 vezes de R$19,78. Ou, se tu preferir fazer à vista, R$197, gente. Então, assim, esse valor não é nem o valor que cobriria o valor de uma mentoria, tá? Além de você ganhar tudo isso, tá? A gente começa hoje, tá? As inscrições encerram às 18 horas de hoje, dia 1º de março, tá? Eu já tenho inscritas, né? Então, assim, são as últimas vagas, gente. Então, você que sentir esse chamado no teu coração, é o momento de vir comigo. A gente vai estar todas juntas, vou pegar na tua mão e vamos. A gente vai ver conteúdo, a gente vai ver tudo que vai te ajudar, e aí a gente pode ter a possibilidade ali de ver o que que cada um vai estar buscando, né, o seu tema, a sua questão para resolver, e a gente vai juntas ali através do desafio buscar esse desejo realizado, né? Então, gente, olha só, quem tá aqui, o link de pagamento tem aqui na minha primeiro link da biografia, tá? Ali, se você quiser fazer no cartão, e ali você tem possibilidade de fazer esse parcelado. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode me chamar também, porque a gente pode ver uma outra forma de pagamento, tá? Se você preferir fazer de outro jeito, de transferência e tudo mais. Aí você entra em contato comigo aqui no direct, ou também me manda lá um WhatsApp, que também tem ali disponível, tá? Gente, esse desafio, eu tô aqui, ó, há meses já pensando nele e muito empolgada para fazer, gente, porque assim, é literalmente você co-criar, né? Você criar que a gente cria a nossa realidade, como já falamos sobre isso, só que assim, de que forma você vai criar? Então, é criar a realidade de uma forma como você realmente quer, tá? Conseguindo tirar essas amarras, tá? E a gente vai fazer isso todas juntas ali, e tenho certeza que vai ser fantástico esse momento. É um desafio novo, tá? Os últimos depoimentos, enfim, que eu tenho são dos meus atendimentos, são da jornada terapêutica, tá? E assim, para quem não me conhece bem, eu sou nutricionista de formação, até ali atrás vocês estão vendo nutrição. Esse ano eu tô fazendo 15 anos de formada, então assim, eu já tenho várias especializações, né? Tenho 4 pós-graduações em nutrição. Eu tenho mais de 5 formações na parte de terapia, que é para onde eu me voltei atualmente, tá? Que é meu grande foco. Ai, que bom, obrigada, viu? E aí, a
eu tenho todo esse know-how aí para ajudar, né? E como eu disse e falei lá atrás, né, gente, a gente tem um dom, a gente tem um talento. Então, também na minha busca de autoconhecimento, eu fui achando esse meu momento. E por eu ter passado por tudo isso, é quando eu consigo estar aqui hoje para ajudar vocês nesse caminho. Então, esse desafio, né, de desejo realizado, ele vai realmente transformar a sua vida. Então, quem sentir esse chamado para transformação, bora, vem comigo, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida me mandem ali, vai ser um prazer ter vocês comigo. E assim, gente, é para quem quer se transformar, quem quer mudar alguma coisa na sua vida e quer os caminhos aí, ajuda para isso, a gente vai fazer isso tudo juntas nesse desafio, tá bom? Obrigada aí pela participação. E a gente se vê aí nos stories, a gente se vê dentro dos grupos aí, tá bom? Te vejo lá no desafio, então vem comigo, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada pela presença.